Boa noite, graça e paz. Muito prazer em poder estar conversando, trazendo a palavra de Deus, compartilhando a palavra de Deus para os nossos corações, porque a palavra ela é viva e eficaz e ela nunca volta vazia sem ter cumprido o propósito pelo qual Deus estabeleceu. Então eu quero cumprimentar a todos, dizer que a minha alegria é muito grande de poder adentrar em cada lar, de poder estar tendo essa oportunidade de edificá-los com a palavra de Deus. Amém? Nesse momento eu quero fazer uma oração, porque eu creio que essa palavra ela é poderosa para ativar o espírito de muitas pessoas e fazer entender os grandes caminhos e propósitos que Deus tem estabelecidos para a nossa vida. Amém? Senhor, eu quero te adorar por essa oportunidade. Nós oramos, Senhor, no nome de Jesus, porque esse nome é um nome poderoso. Por causa desse nome, o céu obedece, a terra obedece e o inferno obedece. Senhor, declaramos o poder do Teu Espírito, Senhor, porque Tu és um Deus de perto e um Deus de longe. O Teu Espírito, Senhor, é o único que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Senhor, a Tua palavra é poderosa para dividir as juntas e as medulas, Senhor, e a medula. E, Senhor, e para trazer à tona, Senhor, o propósito que está dentro de cada pessoa. Senhor, cada pessoa que está me assistindo, Senhor, tem um poder e uma graça tão grande da Tua parte. E eu oro para que essa noite, Senhor, Tu me dê graça, Senhor, para falar dessa palavra. E para que o espírito deles esteja, Senhor, aberto para receber. E não só receber, mas entender e ser uma verdade na vida deles. Em nome de Jesus. Amém? Hoje eu coloquei o nome do título dessa mensagem de afirmação e reconhecimento. Afirmação e reconhecimento. E pensando, sempre orando a Deus, buscando o tema que eu deveria falar, e foi isso que Deus colocou no meu coração. Eu não sei vocês, mas eu nasci numa família que realmente eu me sinto privilegiada, uma família maravilhosa, mas como toda família, nenhuma família é perfeita. E a minha família também tinha pontos negativos e pontos positivos. E uma das coisas na minha casa é que a gente não tinha afirmação. Nós nunca podíamos achar que a gente sabia fazer bem uma coisa, ficar feliz em achar que a gente sabia fazer alguma coisa. Porque logo já vinha aquilo, tá se achando. Então, uma das coisas que nós não tivemos na nossa casa foi a afirmação, de saber, como você é inteligente, ou como você sabe fazer bem isso, não é assim? E justamente essa falta de afirmação, ela traz para o ser humano uma fraqueza e uma insegurança. Por quê? Porque nós não sabemos, muitas vezes essa é uma parte importante que nós temos que afirmar na vida dos nossos filhos. Eu li uma frase muito interessante, até que diz que é de Freud, que diz assim, de Freud, como fica forte uma pessoa quando ela está segura de ser amada? Lembra quando... É como quando uma criança ela vai para a escola, ela sofre ameaça, Não tem aquela criança que sempre é mais indefesa, fraquinha, e os outros amiguinhos sempre batem e tal. Quando tem um irmão ou quando tem um pai que afirma essa criança, que vai lá e defende essa criança, como essa criança ela cresce. E assim diz, como isso traz uma segurança. Por quê? Porque tem alguém que defende, porque tem alguém que ama essa criança. E assim é a nossa vida. Nós precisamos ter afirmação. É interessante a gente afirmar as pessoas que estão ao nosso redor.
né? Falar para os nossos filhos o que eles sabem fazer bem. Olha como você sabe escrever bem, como você sabe se expressar bem. Você tem esse dom. Por quê? Porque são os pais que vão dar direção para os filhos, né? Os filhos são flechas na mão de um valente. Então a afirmação, ela é muito importante. E muitas vezes nós crescemos sem essa afirmação, né? E por isso que muitas vezes nós somos tão inseguros, né? Tão devagar em algumas coisas. E, na verdade, não é pecado a gente ser reconhecido por algo que a gente sabe fazer bem. Não é pecado ser reconhecido por algo que eu sou útil, né? Não é pecado de ser feliz por eu saber me alegrar nos meus dons e nos meus talentos. Deus, Ele não quer a gente assim, né? Medroso, com inferioridade, inseguro, porque esse não foi o modelo que Deus criou na nossa vida, né? Deus quer a gente corajoso, intrépido, né? Confiante. Isso é o desejo do coração de Deus para a nossa vida. Em 2 Timóteo capítulo 1, versículo 7, ele diz que ele não nos deu um espírito de medo, mas de fortaleza, de amor e moderação. Eu gosto muito desse versículo. Deus não nos deu um espírito de medo, para a gente ficar com medo, para a gente temer, mas Ele deu um espírito de fortaleza, de amor e de moderação. Aqui está uma dose correta daquilo que Deus derrama sobre a nossa vida. Ele deseja que a gente seja corajoso, intrépido, né? Confiante, mas isso também tem uma medida, né? Porque senão, passando da medida normal, vai para o orgulho. E a Bíblia diz que o orgulho e a soberba, em Provérbios 16, precede a queda. O orgulho e a soberba precede a queda. Mas diz também em Provérbios, o temor do Senhor ensina a sabedoria e a humildade antecede a honra. Não é pecado você ter qualidades, você ter dons, você ter talento. Mas você tem que usar tudo isso com amor e moderação. E eu acho muito interessante, porque o amor, ele dá uma dose em tudo para a nossa vida, né? Eu acho bem interessante quando Jesus falou que os mandamentos se resumem em tudo, né? Em Mateus 22, o 37 e o 39, Jesus disse assim: amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. E no 39 ele diz assim: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Quando eu amo nessa medida, quando eu amo a Deus e quando eu amo o meu próximo como a mim mesmo, eu não vou cometer o resto de todos os pecados. Né? E quando eu tenho esse espírito de fortaleza, quando eu tenho essa dose de amor na minha vida, a Bíblia diz que Ele também deu moderação. O que é moderação? É equilíbrio. Tudo na nossa vida nós precisamos ter equilíbrio, porque o excesso ou a falta de alguma coisa sempre vai trazer prejuízo. E assim foi, né? O que aconteceu com Lúcifer, né? Com Satanás. Ele foi criado por Deus, ele era um anjo de luz, né? Uma pessoa que tinha um cargo alto, né? Lá também era responsável de algumas coisas no céu. Mas a questão foi a falta de equilíbrio. Ele não se contentou com aquilo. Não bastava só toda aquela luz, todo aquele brilho, toda aquela glória que ele tinha. Ele também queria ser como Deus. E foi por isso que foi inevitável a queda de Satanás, né? Então, assim, todo problema é o desequilíbrio. Mas como nós estávamos falando, Deus não tem problema em nos afirmar. Será que o Deus que planejou tudo na nossa vida, um Deus que planejou a tua altura, a cor do teu cabelo, as tuas características pessoais, aquele que colocou dons e talentos, aquele que sustenta o fôlego para você respirar, será que Ele vai ter algum problema em te afirmar naquilo que você é? Para aquilo que Ele te planejou? Não.
Por quê? Porque o nosso Pai, ele é equilibrado. O nosso Pai, ele nos planejou. O nosso Pai nos amou. Ele nos corrige também. Ele nos direciona, mas ele também nos afirma. E isso a gente vê na Bíblia, né? É muito interessante. Eu vou falar para vocês biblicamente e vocês já vão lembrar desse modelo, né? O primeiro caso que eu quero falar está no livro de Juízes, capítulo 6, que é a vida de Gideão. Gideão era um cara que vivia num lugar e os midianitas, né, que era o povo inimigo do povo de Deus, ia lá, sempre saqueava tudo, esperava ter toda a colheita para eles ir lá acabar com tudo. Então chegou um ponto que Gideão estava malhando trigo no lagar, quer dizer, ele estava preparando o trigo onde fazia vinho, porque era um lugar onde as pessoas não iam procurar ele. E a Bíblia conta que chega lá, em um determinado momento, Deus manda um anjo lá, para dar a tarefa que ele queria para Gideão. E é tão interessante que sabe o que Deus fala para Gideão? Chama ele de servo varão valoroso. Chama ele de varão valoroso. Humanamente falando, talvez a gente não chamaria ele de homem valoroso. Parecia que ele era um covarde, porque ele estava se escondendo, porque ele estava, né, fazendo ali preparando o trigo onde se amassava a uva para fazer vinho. Então, assim, um homem nunca ia dizer isso para ele, mas Deus sabia os componentes que tinha colocado em Gideão. Então ele já chamou dizendo: o Senhor é contigo, varão valoroso. Esse já foi o cumprimento do anjo. E aí foi muito interessante, porque o que acontece com ele é a nossa história, porque Gideão logo já começou a metralhar com as questões, as dúvidas e as perguntas. E a primeira coisa que ele perguntou: se tu estás conosco, por que tu deixa acontecer tudo isso? Não é o que muitas vezes as pessoas, né, se perguntam? Se você, né, é o nosso Deus, por que tu deixa isso tudo acontecer? Por que tu permite isso tudo? E aquelas maravilhas que nós escutamos tudo, que aconteceu lá no passado, né? Gideão perguntou. E depois a terceira pergunta: o Senhor nos abandonou? E a resposta foi: e o Senhor disse: vai nessa tua força e tu livrarás os israelitas dos midianitas. Deus chegou afirmando ele que ele era um homem valoroso e depois chamou ele de homem forte, né? De homem corajoso. Nessa força tu vai libertar o meu povo. Meu Deus! Aí o que ele falou? Não, tu não sabe, Deus. A minha família é a mais pobre e eu sou o menor da casa do meu pai. Cada um geralmente vai dar suas desculpas, né? Não é assim? O Moisés era porque era gago. Cada um tinha uma coisa. Isaías era porque tinha os lábios impuros. Cada um de nós tem uma desculpa, né? Então, assim, e não foi diferente com Gideão, mas Deus falou para ele, chamou ele e falou: não, vai nessa força porque tu vai livrar o meu povo. Mas ele disse algo precioso: eu vou contigo, né? Ele era valoroso, ele era forte, mas o principal era que Deus ia com ele. Na verdade, Deus sabe o que ele colocou dentro de nós. Ele sabe com que ele nos equipou. E ele sabia o que já estava dentro de Gideão, mas talvez ele não teve afirmação para saber que ele era precioso, que ele era valoroso, que ele era valente, que ele era forte, né? Então, é bem interessante, né? Porque, na verdade, a vitória das nossas batalhas não está no poder de quem nós somos, mas de quem está conosco. Né? Isso foi o que aconteceu em todas as histórias da Bíblia. Quando Davi foi enfrentar Golias,
ele não foi por ele mesmo. Ele disse: quem é esse incircunciso que está afrontando o meu povo, né? O nome do meu Deus? Eu vou contra ele no nome do Senhor. Né? Então, assim, não é somente pelos atributos que nós temos, mas em saber que aquilo que a gente faz, Deus está com a gente, né? E Deus, Ele não vai parar a obra dele se a gente não quiser obedecer, se a gente quiser pular fora, se a gente não quiser, né? Se a gente não se achar capaz. A obra dele sempre vai ser feita. Na verdade, nós temos que entender uma coisa: é um privilégio poder participar. É uma honra para a gente fazer parte de uma obra tão grande, que é o reino de Deus. E aqui nós falamos de Gideão, mas o próprio Cristo, né? O próprio Jesus Cristo, quando veio na terra e se fez homem, ele passou pela afirmação de Deus. Jesus, ele esperou até os 30 anos para se batizar e para começar o seu ministério. Ele cumpriu seu ministério dos 30 aos 33 anos de idade. E até ali ele estava no anonimato, quieto, mas quando ele foi ser batizado por João Batista, o céu se abriu. E aí veio a afirmação de Deus. Meu Deus, imagina, Jesus Cristo estava na glória, desceu na terra, né? Se fez um homem e mesmo assim Deus fez questão de afirmar ele. O que ele falou? Está lá em Mateus 17, se você quiser ver na sua Bíblia. Ele disse assim, ó: ele é o meu filho amado em quem eu me comprazo. A ele ouvi, né? Então, assim, é tão interessante que até Jesus, sendo filho de Deus, quando veio na terra, Deus fez questão de honrar e de afirmar ele publicamente, de reconhecer ele publicamente, né? Então ali Deus afirma a paternidade: esse é o meu filho, ele é amado e ele me dá um grande prazer, né? Em quem eu me comprazo, quer dizer, eu tenho muito prazer em tudo que ele faz para mim. Deus, ele tem esse papel na nossa vida, né? Ele quer fazer isso, ele quer nos afirmar, ele quer nos reconhecer. Ele sabe tudo que ele colocou dentro de nós. Muitas vezes é nós que temos que buscar o Senhor para descobrir tudo isso, né? E é muito interessante porque aqui Deus afirmou que ele amava Jesus. Não existe uma pessoa nesse mundo que não precisa ser amada. Não existe uma pessoa que não precisa ser amada. Uma pessoa que se sente, né, segura, que ela se sente amada, que ela se sente protegida, ela é muito mais produtiva, né? Porque ela está segura, porque ela é amada, porque ela sabe quem ela é. Por quê? Porque ela tem um respaldo, porque ela tem afirmação, porque ela tem reconhecimento. E muitas vezes eu lembro muito disso, como eu falei aqui, toda a nossa vida, a nossa família tem questões positivas e negativas. E eu falo da minha vida particular e eu não falo isso que eu vou falar agora para desonrar o meu pai. Mas por muitos anos eu não aceitei o meu chamado pastoral. Porque eu relacionava Deus com meu pai. Muitas vezes Deus teve que trazer à memória situações em que eu me via como criança, de eu ver meu pai passar com a caminhonete na frente da escola e não lembrar de dar carona pra gente, das vezes que dava uma trovada feia e a gente sentia medo e não tinha ninguém que vinha buscar a gente. E um dia Deus me perguntou: você acha que eu vou te colocar no ministério e eu vou te enviar sozinha? Eu associava a vida do meu pai com a figura de Deus. E ali eu precisei de cura. Deus precisou me afirmar que eu não estava sozinha, que Ele estava comigo. E como eu falei para vocês, eu não estou aqui para depreciar ninguém, porque com certeza, se as minhas filhas conversarem com vocês, elas também vão ter coisas para contar que eu erro, que eu tenho defeito,
né? Então assim, só Jesus mesmo para ter muita paciência com a gente, curar os nossos traumas, curar as nossas falhas, trazer equilíbrio para nos fazer frutífero. Mas nós já somos tudo, nós já temos o que nós precisamos, tudo já está dentro de nós, só nós precisamos descobrir. Eu sempre falo que Deus ele não fez a gente aos pedaços. Tudo o que ele fez, ele já fez, né? Quando ele criou. Eu acho muito interessante, eu quero ler o Salmo 139, porque ele fala disso. Olha só o que diz aqui, o Salmo 139, a partir do versículo 1, diz assim: Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me sento e quando me levanto. De longe percebes os meus pensamentos. Sabes muito bem quando eu trabalho e quando eu descanso. Todos os meus caminhos são bem conhecidos por ti. Antes mesmo que a palavra chegue à língua, tu já conheces inteiramente, Senhor. Tu me cercas por trás e pela frente e pões a tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais e está além do meu alcance. É tão elevado que não posso atingir. Para onde eu poderia escapar do teu espírito e para onde poderia fugir da tua presença? Se eu subir ao céu, lá tu estás, e se eu fizer na minha cama na sepultura, tu também estás ali. Se eu subir com as asas da alvorada e morar nas extremidades do mar, mesmo ali a tua mão direita me guiará e me sustentará. Mesmo que eu diga que as trevas me encobrirão e que a luz se tornará noite ao meu redor, verei que nem as trevas são escuras para ti. A noite brilhará como o dia, pois para ti as trevas são luz. Tu criaste, olha esse versículo, tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre da minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável e as tuas obras são maravilhosas. Olha que coisa maravilhosa. Tudo que Deus formou, ele diz que ele fez tudo na nossa vida, né? Ele fez tudo. E antes de qualquer coisa, nós fomos concebidos no coração de Deus. E antes mesmo de nós sermos concebidos, Deus já sabia tudo e já tinha todos os nossos dias escritos. Então ele não olha para você e pensa, não, agora eu vou fazer isso. Ela não sabe o que ela vai fazer, então vamos inventar um caminho para ela. Não. Tudo. Deus tem um planejamento já para a nossa vida antes de nós sermos formados nesse mundo, né? E aqui, como diz no versículo 1, ele sonda e conhece. Quer dizer, ele nos examina, né? E conhecer é muito diferente de saber. Vocês podem saber alguma coisa a meu respeito. Me conhecer é bem diferente. É saber minhas questões particulares, saber os meus detalhes, né? Depois ele diz que ele conhece o sentar, o levantar, os pensamentos, os caminhos, as palavras. Não existe nada que seja surpresa para Deus na nossa vida. Depois ele diz que ele nos cerca, ele está ao redor, que ele põe a sua mão sobre nós. Depois no 7 ele diz que nós não temos para onde escapar. Que coisa linda. Mas agora o 13 e o 14 é o que eu quero me concentrar. Quando ele diz assim, tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre da minha mãe, me fizeste de modo especial e admirável. Gente, isso aqui é demais. Tu criaste. Quando alguém cria uma coisa, ele sabe de todos os pormenores daquilo da invenção dele. Ele sabe todos os detalhes que ele colocou ali, por que ele fez, para que funciona. Os detalhes, os defeitos. Eu não sei se dá para ver aqui o quadro que está aqui no fundo.
foi um quadro que eu fiz fazendo um curso de pintura. Esse foi o quadro mais minucioso que eu já produzi. Ele levou 3 meses no meu curso, porque ele é muito rico em detalhes. Como fui eu que fiz esse quadro, eu sei. Vocês vão olhar e vocês vão ver ele perfeito. Mas eu que criei esse quadro. Eu sei que aquela ponte que está ali de pedra, eu tive que raspar a tinta e fazer ela 3 vezes, porque a minha professora olhava e dizia que não estava correto, que não estava certo o trabalho. Então eu sei, porque eu fiz esse quadro. E assim, Deus sabe o que Ele colocou em você. Todos os teus pormenores, todos os teus talentos, todos os teus dons, todas as tuas qualidades, todas as tuas fraquezas. Deus sabe tudo, porque Ele te criou. E depois Ele diz que Ele ainda te teceu. Gente, quem conhece, né, o que é tecer? É entrelaçar metodicamente, né, fio, palha, né, vime, né? E assim Deus fez conosco. Ele nos teceu minuciosamente. Gente, quantas células, quantos ossos, quantas terminações nervosas Deus, Ele nos teceu. A nossa forma física, a nossa altura, os detalhes da nossa vida, foi Ele que formou tudo, que escolheu a gente para ser assim, exatamente assim. Isso quer dizer que nós somos muito complexos, né? Nós somos incríveis. Ali no 14 ele diz: me fizeste de uma maneira especial e admirável, porque as tuas obras são maravilhosas. Se Deus diz que você é especial e admirável, como que você diz como você acha que não é? Deus, Ele diz: eu te fiz de uma maneira especial e admirável. O que é uma coisa especial? É uma coisa que não é geral, mas é uma coisa particular, é uma coisa específica. E não é verdade, não existe ninguém na face da terra igual. Cada pessoa, ninguém nasceu com a mesma identidade. É impressionante. Nós somos criados de uma maneira especial, não tem ninguém, Deus não repetiu ninguém. E depois Ele diz: admirável. Você é admirável. O que é uma pessoa admirável? É uma pessoa que causa admiração, é uma pessoa que impressiona, é uma pessoa que pode provocar respeito e estima. Deus te criou assim, especial e admirável. O problema é que quando nós não nos enxergamos assim, alguma coisa está errada. E muitas vezes vem de lá de trás da nossa história, como eu falei. Nós não tivemos, na minha casa, nós não tivemos afirmação, mas também nós nunca fomos depreciados. Né? Nós tivemos uma boa formação, uma boa educação. Mas tem gente que além de não saber que não é, ainda o tempo inteiro, né? A pessoa diz que é burro, que nunca vai aprender, que não sabe nada, e fica amaldiçoando com palavras. Né? Então muitas vezes a pessoa ela não se acha especial, ela não se acha admirável, porque ela nem sabe o que é isso. Então muitas vezes nós não nos vemos assim. E isso é uma coisa que agora, chegando em Deus, nós temos que deixar Deus transformar. Nós temos que deixar Deus curar a nossa identidade, restaurar a nossa visão a respeito de nós mesmos, né? Por quê? Porque nós somos particulares, nós somos feitos específicos, nós somos impressionantes. E muitas vezes, como eu falei, né, nós temos uma visão distorcida. Ou porque muitas vezes nós estamos ouvindo as pessoas erradas. Nós estamos nos relacionando com pessoas erradas. E muitas vezes nós temos que fazer calar essa voz, né, sair de perto, né,
Nós temos que entender uma coisa: quando Deus fala que Ele nos criou de uma maneira especial, eu quero te dizer que muitas vezes a nossa vida não vai ser para todo mundo. Porque tem gente que não entende os nossos sonhos. Tem gente que não vê nossas virtudes. Tem gente que não vê nossas qualidades. Então, tem muita gente que não vai reconhecer a nossa vida. Mas eu quero te dizer que você não é para todo mundo. Mas que tem muita gente esperando pela tua vida especificamente, por aquilo que você tem, por aquilo que você é. E eu achei bem interessante uma frase que eu li essa semana que diz assim: todos nós precisamos de alguém que precisa de nós. Nós precisamos de alguém, mas alguém também precisa de nós. E diz que muitas vezes nós somos altamente influenciados pelas 5 pessoas mais próximas da nossa vida. Então nós temos que prestar muita atenção com quem a gente anda, o que a gente vê, o que a gente ouve, porque a gente é altamente influenciável. No que você se inspira? Uma das coisas que eu aprendi foi aprender a pedir para Deus conexões divinas. Porque por muito tempo eu vivi muito ocupada, eu queria agradar todo mundo, eu não colocava limite, eu não dizia não, eu queria agradar todo mundo, eu queria, sabe? E no final todo mundo saiu da minha vida, todo mundo passou por cima de mim, me desrespeitou, e eu estava extremamente cansada e um monte de coisa. E a partir do momento que eu entendi, não, eu não preciso fazer tudo, eu tenho coisas particulares na minha vida, que eu sei que Deus pediu para mim, e é isso aqui que eu vou fazer. Existem outras pessoas com outros talentos, eu tenho que entender o que é para mim fazer agora. E assim também, existem pessoas na nossa vida que vão passar por um período de tempo na nossa vida. E existem pessoas que não são para permanecer na nossa vida, porque elas não nos edificam, porque elas roubam o nosso propósito, porque elas não fazem parte daquele destino que Deus tem traçado para a gente, né? Então nós temos que pedir essas conexões divinas. E depois, gente, que eu aprendi a fazer isso, a minha vida ficou muito mais leve. Eu digo sempre para Deus: Deus, eu não quero mais perder tempo, eu não quero errar. Mas para isso, eu preciso de 2 tipos de pessoas na minha vida. Eu quero aquelas pessoas que eu posso cuidar, que eu posso ajudar, que eu posso ensinar, que eu posso instruir com aquilo que tu já colocaste na minha vida. E não tem ninguém que não tenha nada, né? Quando eu acho que eu tenho pouco, tem alguém que não tem nada e que precisa daquilo que eu tenho. Então eu quero, Senhor, aquelas pessoas que precisam de mim, mas eu também quero aquelas de quem eu preciso. Pessoas que têm revelação maior do que eu. Pessoas que vão me levar em lugares que eu nunca fui, que vão me fazer descobrir coisas que eu nunca descobri, aprender coisas que eu não sei. Eu só não quero gente que não vai me levar a lugar nenhum. Eu não quero perder mais tempo. E nisso a gente começa a ser mais seletivo. Quando eu entendo qual é o meu papel e quem é para estar na minha vida. Então, e uma das coisas que eu peço: Senhor, me desconecta daquilo que é mentiroso, daquilo que é falso, daquilo que é interesseiro, daquilo que não é produtivo, né? Mas me leva para aquilo que é o meu verdadeiro destino. E é interessante, porque Deus ele pensa as coisas tremendas a nosso respeito, né? No Salmo 139, 17, ele diz: os pensamentos de Deus para nós são preciosos. Se a gente pega alguns versículos aqui de Jeremias 29, 11, ele diz: porque eu bem sei os pensamentos que eu tenho a vosso respeito. Olha os pensamentos que Deus tem a nosso respeito. Pensamentos de bem e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Pensamentos de bem e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Gente, quem é a pessoa que espera o mal para si mesmo? Ninguém. E aqui Deus diz: eu tenho pensamentos bons a teu respeito.
Eu tenho pensamentos de bem para ti, para dar o fim que você espera, mas muitas vezes não é no teu tempo, não é pela tua vontade, não é pelo teu caminho, né? E se você ama a Deus, todas as coisas irão contribuir para o seu bem, desde que você esteja vivendo dentro da vontade dele, né? Mesmo quando você não vê e quando você não entende. Deus, ele planejou um propósito desde a eternidade para a nossa vida. Não é o meu propósito, é o propósito de Deus, porque muitas vezes eu posso estar querendo fazer a minha vontade e ela está longe de ser aquilo que Deus quer para a minha vida. Mas quando eu faço o propósito de Deus, né? Muitas vezes o que acontece? Nós estamos passando por situações onde aquilo que Deus planejou para a nossa vida ainda não está manifestado. Deus está formando alguma coisa dentro de nós durante esse tempo, né? Então assim, mas isso não quer dizer que não esteja acontecendo nada. Ele simplesmente está formando e preparando as coisas para acontecer no momento certo. E vai chegar o tempo que vai ser colocado à luz aquilo que Deus tem trabalhado no teu secreto. E assim, alguns casos que eu ouvi isso e eu achei muito interessante, né? Que no secreto ninguém sabia, né, quem era Esther. No secreto ninguém sabia da vida de José. No secreto, né, ninguém sabia o que era da vida de Jesus naqueles 30 anos. E nem o que aconteceu com Moisés nos 40 anos que ele passou no deserto. Então muitas vezes nós não entendemos o que está acontecendo na nossa vida. Nós não entendemos esse processo, né, que Deus muitas vezes está formando alguma coisa para depois trazer à luz o que Ele está formando. Mas chega um momento, né, que o nosso processo com a obediência, ela corresponde ao tempo e ao plano de Deus. Isso vai vir à luz, isso vai acontecer. E muitas vezes você pensa, meu Deus, mas tudo que aconteceu até na minha vida até agora foi muito ruim, foi muito difícil. Mas não importa, né? Não importa como você chegou, o importa é que você está aqui. É isso que Deus vai falar para você. Deus, ele orquestrou a nossa existência. E quando você passa a conhecer a Deus, não existe mais limite sobre a tua vida. Porque Ele pode todas as coisas, né? Nós podemos todas as coisas por causa daquele que nos fortalece. A questão em si, não somos nós que estamos no holofote, mas é porque Ele que está conosco nos fortalecendo, né? Efésios 2:10 diz assim: porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós a praticarmos. Olha que coisa maravilhosa. Nós somos criação de Deus, realizadas em Cristo Jesus, para fazer boas obras, as quais Deus preparou muito antes daquilo que nós pensávamos, para que nós viéssemos a praticar. Nós fomos criados com um propósito feito em Cristo. Por quê? Porque quando o propósito é meu, quando é a minha vontade, quando é o que eu quero, eu posso desvalorizar, né? O propósito é dele, eu tenho a honra de participar, de ser um participante, de ser um colaborador, né? E isso muda toda a perspectiva. Quando nós entendemos que nós somos um colaborador, que nós somos um mordomo daquilo que Deus colocou sobre a nossa vida, né? Então, assim, quando eu cuido da minha família, sabendo que eu estou fazendo para Deus, a minha perspectiva é diferente. Quando eu trabalho, né? Quando eu sou um funcionário de alguém servindo aquela pessoa como se fosse para Deus, é diferente. Quando eu sirvo na igreja, fazendo para Deus, a minha perspectiva é diferente, né? Por quê? Porque quando o negócio é meu, eu posso desvalorizar
Eu gostei muito de um exemplo que eu ouvi, que é como um carro. Quando o carro é meu, se acontece alguma coisa, eu não tenho tanta preocupação. Mas quando eu dirijo o carro de alguém, nossa, tem muita gente que já não dirige, né? Agora, se eu viajo, como eu já viajei com o carro de alguém, meu Deus, eu cuido 10 vezes mais. Deus o livre acontecer alguma coisa, né? Ganhar uma multa, bater, arranhar, né? O carro que não é meu. Né? Então muitas vezes isso nós temos que ter consciência. O propósito não é meu, o propósito é de Cristo para a minha vida, né? E só assim é que nós seremos realmente relevantes nessa terra, né? Então a pergunta é: o que nos cabe nesse tempo? O que Deus estabeleceu nessa geografia que Ele me colocou nesse momento? O que Ele tem para mim, com as pessoas que Ele me confiou? Eu tenho que fazer essa pergunta. Eu tenho que colocar minha vida diante de Deus todos os dias, né? Por isso que nós precisamos orar, nos relacionar com Deus, para conhecer o coração do nosso Pai. Porque nós temos Pai. Porque nós temos um Pai que nos afirma. Nós temos um Pai que nos ama, que nos reconhece, que tem uma herança para a nossa vida. Mas as coisas de valor são entregues a pessoas que são processadas, que estão amadurecidas. É como um filho, né? Que ele tem direito à herança, mas muitas vezes ele tem que atingir a maturidade, e assim é em Deus. Deus, Ele tem a herança para dar para nós, mas Ele quer dar as coisas para alguém que está amadurecido, que está aprovado, né? Ele não vai dar uma coisa para a pessoa jogar fora, né? E para finalizar, eu quero deixar 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, que diz assim: porém, vós sois uma geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade particular de Deus, cujo propósito é proclamar as grandezas daquele que vos convocou das trevas para a sua maravilhosa luz. Pensa, coloca uma coisa na cabeça: você é aquilo que Deus diz que você é. Você não é aquilo que talvez você escutou de errado uma vida inteira. Você é aquilo que Deus fala que você é, porque Ele te criou. Ele sabe o que Ele colocou dentro de você. E aqui Ele diz, primeira coisa, geração eleita. O que é uma geração eleita? É uma segregação escolhida, né? Você faz parte de uma geração que foi escolhida. Você é uma nação santa. Eu quero te dizer que nós não somos só uma nação na questão de ser brasileiro, porque agora nós pertencemos ao reino dos céus, né? Nós somos santos, nós somos separados, nós somos escolhidos. Depois ele diz, vocês são uma propriedade particular de Deus. Gente, que coisa maravilhosa! Se nós conseguirmos nos ver assim, nós somos uma propriedade particular. O que acontece quando algo é uma propriedade particular? É guardado, é protegido, é valorizado, ninguém pode mexer. Você é a propriedade particular de Deus. Então, meu Deus, como é que nós somos isso tudo e nós vivemos com inferioridade, com medo, inseguro, né? E aqui ele diz, vocês foram transportados do reino das trevas para o maravilhoso reino do Filho do seu amor, para proclamar as grandezas dele. Gente, essa é uma grande verdade, é uma verdade libertadora. Eu quero convidar, porque talvez hoje existem pessoas que estão me ouvindo, que pensam, meu Deus, eu preciso viver essa realidade. Eu sou infeliz, eu não me acho uma pessoa especial, eu não me acho uma pessoa admirável. O primeiro passo que você precisa dar é deixar Jesus entrar na tua vida. Ele diz, olha, eu estou à porta e bato, se alguém ouvir e abrir a porta, eu vou entrar.
E a primeira coisa que nós temos que fazer é abrir a porta da nossa vida e deixar Jesus ser o Senhor da nossa vida, porque daí Ele vem com a perspectiva dele sobre nós. Daí Ele vem e transforma a nossa mente. A nossa mente tem que ser renovada pela verdade dele, para que a gente possa conhecer a boa, perfeita e agradável vontade. Então eu quero te convidar, você que nunca fez essa oração, convidando Jesus para entrar no seu coração. Eu quero te convidar a repetir essa oração que eu quero fazer nesse momento. Repete comigo essa oração. Senhor Jesus, coloca o teu nome, eu, Vera, entrego a minha vida, eu reconheço você, Senhor Jesus, como meu Senhor, como meu Salvador, como dono da minha vida. Senhor, eu peço perdão pelos meus pecados e eu te reconheço e eu declaro que eu preciso de ti para me ajudar. Eu preciso de ti, Senhor. Eu não sou suficiente. Eu reconheço que eu sou um pecador que precisa da tua vida na minha vida. E desde já, Senhor, eu libero o meu coração, eu libero a minha vida para tu me ensinar a pensar o que Deus pensa de mim. Amém? E eu quero te agradecer e te convidar a viver com essa perspectiva de uma pessoa que faz parte de uma geração eleita, que faz parte de um sacerdócio real. Você é o corpo de Cristo andando aqui nessa terra. Você é um representante de Deus aqui nessa terra. Você não é qualquer pessoa. Não deixa mais ninguém te diminuir. Começa a pedir para Deus os olhos dele sobre a tua vida, para que você possa se enxergar como ele te fez, para você descobrir todos os teus dons, todos os teus talentos e poder ser uma pessoa relevante aqui nessa terra. Amém? Eu quero orar ainda abençoando a cada família, a cada casa, a cada lar, a cada pessoa em particular que participou, dessa palavra. E em nome de Jesus eu declaro e eu espero que no nome de Jesus, que tem todo o poder, que o Espírito Santo de Deus visite a tua vida agora, que Ele ative o teu espírito, porque Ele conhece o teu particular. Assim como nós lemos aqui, o Senhor te formou, o Senhor te teceu no ventre da tua mãe e colocou todas as coisas particulares. Ele sabe tudo que está em você. E em nome de Jesus eu quero orar, Senhor, para que eles venham a descobrir os seus talentos, que eles venham a usar suas habilidades, que eles venham descobrir o propósito da vida deles em Cristo. E eu declaro que eles não vão ser mais os mesmos a partir de hoje. Em nome de Jesus eu declaro o fogo de Deus tocando na vida deles agora, acendendo essas lâmpadas, manifestando a glória, Senhor, ativando o Espírito, a vida zoe de Deus, visitando, curando, limpando, restaurando, fortalecendo, animando. Em nome de Jesus, eu declaro uma geração de homens, de mulheres, de jovens e de crianças poderosas nessa terra para glorificar o nome de Jesus Cristo. Amém? Eu agradeço a participação de todos, eu deixo um grande beijo, que Deus abençoe a tua vida. Um grande abraço.